Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que acaba de assegurar 3 milhões e 400 mil com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil nessa terça-feira com o São Januário lotado, empate em 3-3 no tempo normal com o Fortaleza e vitória nos pênaltis. Durante o jogo, Verratti marcou 2 vezes e na decisão por pênaltis, o Kevin Andrade, atacante venezuelano, desperdiçou a cobrança do Fortaleza, que foi melhor do que o Vasco na soma dos 180 minutos, mas está eliminado. Por falar em Copa do Brasil, queria contar que o Red Bull Bragantino também passou para as oitavas, vitória por 3-0 contra o Souza em Bragança Paulista. No jogo de ida havia tido empate em 1-1. Boa noite, Nicola. Qual a possibilidade de um fundo árabe comprar a SAF do Vasco? Hoje o PVC e o pessoal do UOL afirmaram que não existem mais tratativas entre Crefisa e Vasco. Hoje de manhã, ouvi de uma fonte do Vasco que as tratativas com a Crefisa existem, mas há necessidade de transparecer o contrário. Por quê? Porque a 777 vai usar num julgamento, nessa defesa em relação à liminar do Vasco, que o Pedrinho foi à justiça como caso pensado. O cara tá indo na justiça para tirar a gente porque já vendeu a SAF do Vasco para 777. Então, me parece fazer parte de uma grande manobra para evitar problemas na justiça. Mas a informação que eu tenho é de que o José Roberto Lamáquia e a 777 discutem a compra, o repasse da SAF desde antes da liminar, tá? O Hércules Fernandes quer saber sobre Daverson no Vasco. Hoje, o dia de especulações que envolveu o nome do Daverson foi no Corinthians. Ele foi sugerido ao Corinthians. O Antônio Oliveira disse que gosta. Ele e o Daverson trabalharam muito bem no Cuiabá na temporada passada, mas dentro da diretoria há muita gente contrária a essa possibilidade. A avaliação é de que o Daverson não acrescentaria muito em relação ao Yuri Alberto e ao Pedro Raul. O Valder pergunta sobre Coutinho. A negociação com o Coutinho está muito quente. O Coutinho disse para dirigentes do Vasco que quer voltar ao clube. E falou que dinheiro não é problema. Hoje ele ganha 3 milhões e meio de reais por mês lá no Aston Villa. O Vasco sugere algo na casa dos 30%. Quanto dá 30%? É um terço. Vai dar mais ou menos 1 milhão e pouco para o Coutinho. E a tendência é que esse negócio aconteça. O Aston Villa já cedeu, já concordou em emprestar o atleta até o fim dessa temporada com opção de definida. Acho que para que o Vasco possa avançar nessa tratativa, ele vai precisar primeiro concluir essa negociação entre 777, eliminar até para que o Coutinho possa ter a segurança de fechar com a parte que de fato comandar o clube, né? Ai, ai, chegamos, hein? Chegamos depois de muitas emoções. O Vasco se classificou na Copa do Brasil, Edmundo. Se classificou. Quase, achei que ia madrugar o Vasco, porque impressionante. Tava 3-2, eu falei, pô, já vou até encaminhar a live, mandei o link para você entrar. Aí o Fortaleza foi lá, empatou o jogo. E estamos aí, pelo menos classificado, né, Edmundo? Importante. Achei que o Vasco, né, jogou mal no primeiro tempo, algumas falhas individuais, principalmente do Léo Jardim, Michael, tem bastante coisa para a gente conversar aí. Mas é isso. Vasco nos pênaltis, mais uma vez classificado, mas dessa vez pelo menos em cima de um time que é considerado hoje, acho que um top 7 do Brasil aí, né, Edmundo? Boa noite. Boa noite, Gui. Boa noite a todos. Uma felicidade enorme, né? Ver o Vasco classificado à próxima fase da Copa do Brasil, com requintes de muita emoção, né? Do goleiro, que para mim vinha sendo, ou não sei como explicar, o melhor jogador do time. Ele falha, né? Ou pelo menos as duas bolas eram defensáveis. E aí, na última penalidade, ele pega o pênalti e novamente vira herói dessa grande classificação. Põe o Vasco entre os 8 melhores times do Brasil, né, junto com o Red Bull Bragantino, que se classificou. É claro que tem muita coisa ainda a melhorar, muita coisa a ser ajustada, mas você elimina um time elogiado por todos, pelo menos pela crítica, né? pelo que vem fazendo na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, enfim, em outros campeonatos
a equipe muito bem treinada pelo Vojvoda. Então, o Vasco mostrou a sua grandeza, a torcida deu um show. É claro que, assim como a gente, né, ficou apreensivo em alguns momentos, e a apreensão calou São Januário, mas na hora que precisou reagir, a torcida reagiu bem, mostrou que está do lado do Vasco e que foi de fundamental importância para que o Vasco chegasse a essa grande vitória, né? Embora não tenha sido uma grande atuação, mas foi uma grande vitória, 5-4 nos pênaltis, depois de um jogo sensacional, que o Fortaleza começa na frente, o Vasco vira. O Vasco... Não, Fortaleza começa na frente, o Vasco empata, Fortaleza faz 2-1, o Vasco empata e vira 3-2. E nos minutos finais, ali aos 44, o Fortaleza chega ao empate na ousadia do seu técnico, tirou o zagueiro, para botar o atacante Kelvin, ele mesmo que desperdiçou a penalidade, dando a classificação ao Vasco. Eu prefiro acreditar que foi o Léo Jardim quem praticou a defesa e que levou o Vasco a essa grande vitória. Porque se o Vasco fosse eliminado hoje, ia ficar um peso muito grande nas costas do goleiro do Vasco. Porque, assim, né, o primeiro gol foi uma falha clara, né, o terceiro gol do Fortaleza, eu acho que pro tamanho do goleiro que ele dava para ter pegado ali, né, mas não considero uma falha, só que o primeiro acho que sim, né, Edmundo, o primeiro, realmente a bola estava ali, era só, de repente, até com o próprio pé ele conseguia tirar, né? São bolas defensáveis, né, cara, que um goleiro da envergadura, do tamanho do Léo Jardim, que até essa semana saiu notícias de que ele poderia deixar o Vasco, pelas suas boas atuações. Então, eram bolas defensáveis. Mas faz parte. O problema do goleiro errar é que chama muita atenção. Se a gente for olhar, teve diversos erros durante os jogos em ambas as equipes. Mas esses erros eles passam despercebidos. O do goleiro ele fica mais gritante, principalmente quando acontece o gol. Mas faz parte, está tudo ok. Tenho certeza absoluta que a torcida do Vasco hoje está muito feliz, não só pela classificação, mas porque foi uma festa lindíssima que aconteceu em São Januário. Vamos lá, vamos colocar o pessoal para participar. Aliás, Edmundo, só para... Impressionante que a gente está conseguindo de inscrito, né? E faltam 80 para a gente chegar a 180 mil. 80 inscritos. Então, acho que nessa live é capaz de a gente conseguir passar de 180 mil aí, se a galera colaborar. Quase 3 mil simultâneos. Pessoal, deixa like, se inscreve no canal. Se der para compartilhar com seus amigos, melhor ainda. Eu vou ler um pouco de mensagem, vou colocando aqui para o Edmundo falar. O pessoal sempre lembra do Eri, né? O Eri tá vivo. Cadê o Eri Johnson? O Eri Johnson está assistindo a gente. Daqui a pouco aparece aí no chat. E se quiser aparecer aqui também, o Eri Johnson é da casa, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, ó. Cleiton Nascimento, novo membro do canal. Um abraço, Cleiton, muito bem-vindo. O doutor Euler Matos, que está sempre aqui com a gente, manda: o time jogou muito mal, volantes não marcam, time descompactado. Galdames não marca, Esforza também não. O meio só olha. Técnico escalou e substituiu mal. Uma crítica que eu ia fazer, eu quero saber o que você acha, Edmundo, do Vasco. Achei realmente que, principalmente, o meio de campo, cara, na hora de defender, falhou demais. Teve alguns momentos, primeiro tempo, segundo, que todo mundo vinha para a ponta marcar e ficava dois caras ali com um zagueiro só. Teve muita falha de marcação Vasco, parece que não estava treinando, cara. Não, treinando tá, né, cara? Mas o técnico, o Rafael Paiva, conseguiu bons resultados, né? Esse de hoje é expressivo, né? O jogo lá em Fortaleza também, né? Essa classificação nesse jogo de 180 minutos. É claro que ainda existe uma desorganização no time, é claro que precisa proteger melhor aquela frente da área, mas acho que passa muito, na minha modesta opinião, tá, o Gui? Pelo que a torcida pega muito no Zé Gabriel. O Zé Gabriel é o homem para proteger a frente da área. E eu te falo isso, se ele tiver a incumbência, né,
de fazer só o que um volante precisa fazer, ele vai muito bem. Mas a gente cobra que ele vá lá na frente, que ele faça gol, que ele dê passe de trivela, né? Que ele seja o Toni Kroos. E não é. Não é. Ele é só um volante de marcação. E eu acho que faltou essa proteção ali. A zaga, concordo com quem disse aí, o Vasco é burocrático, troca 6 por meia dúzia, mas hoje até que funcionou, né? A entrada do Pumita Rodrigues ali como um ponta, já que ele tem dificuldade na marcação, funcionou porque ele jogou bem. Do setor dele ali saíram alguns bons cruzamentos. E a entrada do Paulo Henrique. Eu não gosto, todo mundo me conhece, eu não gosto do improviso. Você tem que arrumar um lugar no time para o João Vitor, que ele dispute posição com os zagueiros. Né? Ele improvisado, ele mais uma vez não correspondeu. E aí entra o jogador da posição, o time melhora. Também concordo, Payet, ele é diferenciado, não tem jeito. A bola, quando bate no pé dele, a chance de sair algo diferente é gigantesca, e foi assim hoje. Nos passes dele ali, o Vasco constrói alguma coisa para chegar à área do adversário, com perigo, fazer gol. Ele é um jogador diferenciado nesse sistema do Vasco. Mas você precisa ter um meio-campo que dê suporte físico, né? Porque quando você entra com a formação que você entrou hoje, para mim foi muito nítido que foi isso, tá? Você tinha 2 jogadores de marcação, apenas 2 jogadores de marcação, o Sforza e o Galdamés. Galdamés nem é tão de marcação assim. E o Fortaleza tinha 4, 5 jogadores naquele setor, por isso envolvia facilmente a equipe do Vasco ali no início da partida. O Vasco achou, né, aquele gol de empate do Verratti, porque o Vasco jogava muito mal. E acho que poderia ter sido pior se vai para o intervalo do jogo perdendo. Embora logo no início do segundo tempo ali, o Fortaleza faz logo 2-1 e o desespero tomou conta. Só que no segundo tempo, o Vasco foi muito intenso, jogou com muita vontade, com muita disposição. Sobrou no físico, né, até? Sobrou na parte física. Tinha hora que o Fortaleza tinha um jogador, tinha 4, 5 do Vasco. Dobrar a marcação já é legal. Quando triplica, quadriplica, sem dúvida nenhuma, melhora para todo mundo. Eu acho que isso foi o diferencial. O Fortaleza jogou no meio de semana, um jogo de Sul-Americana difícil, lá na Bombonera contra o Boca Júnior. Tudo bem, o Vasco não jogou. E é aquela história do meio copo, o copo meio cheio e meio vazio. O Vasco estava talvez mais descansado, mas sem ritmo de jogo. E aí precisou se superar na vontade, na garra, empurrada pela torcida do Vasco. Fiquei muito satisfeito com o que eu vi, a atmosfera toda que foi feita. Eu estou aqui em São Paulo, todo mundo sabe, fiz um trabalho hoje muito legal, daqui a pouco as pessoas vão ver, fiz um trabalho com o Neto, cara, fiquei vendo uma boa parte do primeiro tempo no meu celular e saí correndo para vir trabalhar, mas tenho certeza absoluta que a atmosfera de São Januário hoje foi sensacional e tenho certeza absoluta que agora está todo mundo comemorando muito lá, porque foi uma classificação heróica. Não só porque o Léo Jardim defendeu o pênalti do Kelvin, o último pênalti cobrado pela equipe do Fortaleza, pelo conjunto da obra. Quando saiu o sorteio, né, não lembro de uma equipe grande ter pego um adversário tão forte. Então é isso aí, Vascaíno. Ficamos com o giro de notícia aí do canal do Nicola e Ed, o Mundo Ed. Então, o Vasco aí que fez 3 gols aí
do Fortaleza. E foi classificado, né, pela Copa do Brasil. E levou a vitória no pênalti. E tá aí em busca aí. E também Felipe Coutinho vem ou não vem para o Vasco. O Felipe Coutinho já aceitou sim vir para o Vasco. Agora vai esperar aí a próxima janela aí de transferência vir abrir aí pra acertar tudo com o Felipe Coutinho pra estar no Vasco. E 777 vai estar fora do Vasco. A Crefisa tá aí na luta aí pra fazer parte do Vasco, mas tem algo que tá não embolando, tem algo que tá melhorando para o Vasco. O Sheik tá querendo comprar a SAF do Vasco. E aí, minha família, o que é que vocês acham? Vocês acham que o Sheik árabe comprar a parte do Vasco, vocês acham que vai melhorar? Porque o Sheik tem muito também. Eles vão contratar mais jogador. Deixa no comentário aí pra gente tá por dentro de tudo aí, pra gente tá botando sobre o tema, pra gente tá conversando e deixando o like aí, compartilhando e também inscrevendo no canal pra gente ficar cada vez mais forte.